crianças! Um feliz sábado para vocês. Que bom estar aqui para finalizarmos a nossa lição dessa semana. Que história rica, que história cheia de amor, cheia de dor, mas também cheia de amor. Então, se você está chegando aqui agora e não sabe do que a gente falou durante esta semana, eu vou fazer um breve resumo antes de entrar na nossa lição. Primeiro, o desafio dessa semana foi memorizar o verso de Provérbios 14:12, que diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. E esse texto quer dizer que, às vezes, a gente se engana, escolhendo nossos próprios caminhos, né? Mas temos que ter cuidado, porque às vezes o fim dele não é bom, não. Bom, a gente viu aqui nessa semana que Judas, ele fez uma escolha ruim, né? Ele traiu a Jesus e depois ele ficou com remorso de ver Jesus sofrendo, ficou com um sentimento de culpa de ter traído e ele se sentiu responsável por tudo aquilo. Então ele saiu correndo, pediu para Caifás, que era o sumo sacerdote, soltar Jesus, mas não adiantou de nada. Então ele ficou muito desesperado, ele saiu de dentro da sala do julgamento, correu e se enforcou. Triste, né? Encontrou uma árvore e se enforcou. Nessa semana nós estamos falando sobre dois homens perdidos, então um deles é Judas. Muito bem. Depois a gente estudou começamos a estudar sobre Pilatos, né? Um homem que era o governador romano, que foi acordado pela manhã para que condenasse Jesus. Ele era uma autoridade e condenasse. Então os sacerdotes acordaram ele bem cedinho e ele falou assim: esse homem deve ter feito uma coisa muito terrível, né? Porque para me acordarem assim de madrugadinha para ir lá e condenar. Fato é que quando ele viu Jesus, ele falou: mas esse homem não fez nada. Ele tentou várias formas para soltar Jesus. Ele tentou dizer que Jesus não tinha feito nada, então poderia soltar, mas as pessoas diziam: não vai soltar nada, ele é um criminoso e tal. E ele perguntou para Jesus: então, quem é você? Você é o filho de Deus? Ele falou: sim. Você é o rei dos judeus? Sim. Pilatos ficou tocado com aquilo ali, viu nele ser um homem bom, mas mesmo assim o povo estava gritando: crucifica, crucifica, e aí ele ficou dividido entre soltar e ir contra a ideia do povo, e aí ele não soltou. Mas logo em seguida dele ter feito essa pergunta para Jesus, ele recebeu uma carta que era da sua esposa, que quando ele saiu de casa muito cedo, a sua esposa estava dormindo e ela teve um sonho, assustador inclusive. Nesse sonho, olha o que aconteceu. O anjo do Senhor mostrou para ela que Jesus estava sendo maltratado e que Pilatos tinha mandado açoitar ele. Isso nem tinha acontecido ainda, mas no sonho o anjo do Senhor mostrou para ela. Mostrou também Jesus vindo nas nuvens do céu pela segunda vez e ele vinha como um rei, com seus anjos. Mostrou tudo o que estava acontecendo e mostrou ele vindo. Então ela escreveu uma carta para Pilatos e falou assim: ó, não condena esse homem. Pilatos ficou pálido quando recebeu essa carta, ficou assustado e falou: o que eu vou fazer? Então eu tenho que arranjar uma ideia para não condenar esse homem. E ele pensou: vou usar uma estratégia que é infalível. Era final de semana da Páscoa e a cidade de Jerusalém estava cheia, todo mundo vinha para comemorar a Páscoa. E sempre nessa ocasião eles soltavam um prisioneiro. E tinha um homem que era muito maldoso, assassino, cruel, ladrão, que se chamava Barrabás. E ele pensou: Jesus, ele é bom, Barrabás é maldoso. Vou então pegar Barrabás e vou colocar ele e Jesus e as pessoas vão decidir. Obviamente vão decidir para soltar Jesus. E ele fez isso, só que o que as pessoas escolheram? Solta Barrabás, crucifica Jesus. Mais uma vez não deu certo o plano dele de soltar Jesus. E então ele ficou sem saber o que fazer. E aí ele teve uma outra ideia. Ele pensou: vou mandar
açoitar Jesus, chicotear ele, bater. Porque eles vão ficar felizes batendo e vão esquecer esse negócio de matar. Mandou açoitar Jesus, mas mesmo assim eles açoitaram e ainda queriam o quê? Matar. Não deu certo o segundo plano dele. Então ele falou assim, ó, eu lavo minhas mãos, vocês fazem o que vocês quiserem, que eu não vou me meter mais nisso. Esse homem é inocente, então deixa ele para lá. Mas aconteceu uma coisa. Pilatos, ele era uma autoridade. Ele poderia ter soltado Jesus, sim. Era só ele falar. Eu, como governador romano, eu não condeno este homem, ele está livre. Pronto. Ele era autoridade. Só que Pilatos ficou com medo do povo retirar ele do governo. E aí ele pensou, mas aí eu vou ficar pobre, né? Eu não vou ter mais, não vou ser mais o governador, eu não vou receber mais, né, o meu dinheiro, eu não vou ser mais autoridade. E por causa disso, ele falou assim, vocês fazem o que vocês querem e eu lavo minhas mãos. Não vou fazer mais nada, não. Então, com isso, ele estava dizendo assim, eu não sou culpado. Vocês fazem o que vocês quiserem. Então, os sacerdotes começaram a gritar, não tem problema não. Pode deixar que o sangue dele recaia sobre nós e sobre nossos filhos. Nossa, eles estavam dizendo assim, pode deixar que nós nos responsabilizamos. Nós seremos culpados pela morte dele. Fique em paz, pode ficar tranquilo. Os anjos escreveram minuciosamente todas aquelas palavras que foram ditas de cada pessoa. Aquilo foi muito terrível. Não muito tempo depois de Jesus ser crucificado, o que aconteceu com Pilatos? Nós ainda vamos descobrir como que foi até a crucifixão de Jesus. É assim que se fala, né? Mas nós vamos... depois de Jesus ter sido crucificado, um tempinho depois, Pilatos perdeu o seu trono, Pilatos ficou pobre e ainda infeliz, porque ele se sentia culpado todos os dias de ter condenado Jesus, de não ter intervido com sua autoridade para deixar Jesus livre. E aí sabe o que aconteceu, crianças? Ele fez igual Judas. Encontrou uma árvore, amarrou uma corda e se enforcou. Quando Jesus retornar com os anjos, todas essas pessoas maldosas vão ver Jesus voltar. Todos os sacerdotes, todos os judeus, todos que cuspiram no rosto de Jesus, todos eles vão ver o seu rosto amoroso, vão ver a sua glória e vão ver ele como um rei, com todo o seu exército de anjos. E Jesus estará usando uma coroa de ouro, não uma coroa de espinho, uma túnica branca, não um tecido de púrpura que colocaram nele. E as pessoas que crucificaram Jesus vão se lembrar de todas as maldades que fizeram. Então nós precisamos, pensar todas as vezes que a gente fala alguma coisa, alguma bobeira, alguma falta de respeito, alguma desobediência, pedir perdão a Deus, para que quando ele voltar nas nuvens dos céus, a gente o receba para ir morar junto com ele, tá bom? Um beijo enorme, fique com Deus, um feliz sábado para vocês e eu vejo vocês aqui amanhã para continuarmos a história de Jesus. Até amanhã.